Vira e mexe a gente recebe algumas perguntas ou sugestões de vocês nos comentários dos vídeos que a gente publica no nosso canal. E a gente recebeu um comentário esses dias, eu achei muito interessante, eu queria comentar com vocês. A Rosane, ela disse o seguinte: Deia, bom dia, é direcionada a Deia, né, mas eu que vou responder. Se possível, você poderia fazer um vídeo sobre famílias numerosas? Estou grávida do meu 4º filho e, além de muitos parabéns, nós também recebemos muitas críticas do tipo: nossa, você queria mesmo? Ou você vai parar por aí, né? Entre outras frases desagradáveis que estamos escutando. Seria bom, pois sei que não sou a única que escuta isso e muitas gestantes absorvem esse tipo de comentário infeliz. Desde já agradeço, um grande abraço para vocês. Então, Rosane, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essas pessoas que nos questionam pelo número de filhos que nós temos, essas pessoas elas não chegaram a esses questionamentos por elas mesmas. Evolução social, um avanço intelectual, um avanço da maneira de pensar. Essas pessoas, na verdade, elas são vítimas de um controle feito com esse mesmo propósito, de colher esse tipo de coisa. Existe no mundo um movimento articulado, bem feito, a fim de diminuir a população mundial, por exemplo, né? Isso não é teoria da conspiração. Isso são ações políticas, práticas, para fazer isso. Por exemplo, a criação de fábricas de contraceptivos no mundo todo, na década de 60, né? Fábrica de DIU, elaborado pelo Conselho Populacional da Fundação Ford, Fundação Rockefeller, quando eles elaboram a política de controle populacional. Isso é declarado ali nas atas das reuniões, dos sites das fundações internacionais, como da Fundação Ford, Fundação Rockefeller, né, Fundação MacArthur. E essas fundações, elas elaboraram sim um projeto de controle demográfico. Primeiro pelo meio médico, pelos contraceptivos, pela laqueadura forçada, por vacinas, né, que causavam a esterilidade. Eles elaboraram isso e fomentaram políticas de distribuição de contraceptivos, enfim. Mas eles perceberam em um determinado momento da história que o caminho não era por aí, né, pelo meio médico. Eles tinham que trabalhar pelo meio social, pela sociologia, pelo comportamento, pelo controle do comportamento humano. Isso surge com a ideia de um sociólogo americano chamado Kingsley Davis, né? Ele surge com isso, falando para essas grandes fundações que o meio de se fazer o controle demográfico não era pelo meio médico, mas pelo meio do comportamento. Você precisa alterar o comportamento das pessoas. Não é colocar o DIU no ventre da mulher, porque a mulher depois pode tirar esse DIU, né? A gente precisa colocar um DIU na cabeça delas. Então, Kingsley Davis elaborou um projeto. A princípio ele foi recusado, as fundações acharam que era uma loucura, mas depois começaram a levar ele a sério quando eles perceberam que não dava mais certo, né, a forma com que eles estavam fazendo o controle demográfico. E daí por diante eles envolveram dentro desse projeto outras ideologias, outros conceitos, acharam no marxismo um instrumento muito interessante. Os marxistas também queriam atacar algumas coisas que eram em comum, né? Por exemplo, a família tradicional, desconstruir a família natural, né? O tal patriarcado. Então eles começaram a lançar alguns jargões, distribuir cursos internacionais, pagava estudos de jovens universitários do mundo todo para estudar em determinadas instituições, a fim de serem de fato ali manipulados intelectualmente, para que voltassem para os seus respectivos países já preparados para aplicar tudo que eles aprenderam. E até hoje isso é feito. Tudo isso aconteceu debaixo do nosso nariz, quando a gente percebeu a coisa já estava tomada, lastrada, e nos restou então despertar e denunciar esse processo todo. Provavelmente você já deve ter visto um vídeo de alguém que também fala sobre isso e que denuncia todo esse processo aí, ele é bem conhecido. E onde eu quero chegar com isso? Tudo isso que eu disse foi para chegar na questão que a Rosane coloca aqui, no que ela sofre com as pessoas falando para ela que ela tá doida, ou que, nossa, você queria mesmo o 4º filho, agora você vai parar, né? Pelo amor de Deus, não, agora fechei a fábrica, tem 1 ou 2, já falando, não, tá bom demais, não quero mais. Isso é fruto de um controle mesmo de comportamento, de mentalidade, gente, feito por décadas a fio, né? Usando os meios de comunicação. Então isso vai impregnando. Os termos que surgem no mundo todo de maneira simultânea não é uma coincidência gigante, né? A questão do gênero, por exemplo, a ideologia de gênero no mundo todo ao mesmo tempo, isso tudo foi uma grande coincidência? Não, isso foi uma articulação para que justamente isso acontecesse. No gênero é a tecnologia de ponta
para o controle demográfico, porque você destrói a identidade. Sem identidade não tem pai, não tem mãe, não tem homem, não tem mulher, né? Então você iguala tudo e você não tem uma hierarquia, você não tem as funções próprias de cada indivíduo, você não tem uma estrutura tradicional, ou seja, uma estrutura natural que é familiar. Então eles querem com o gênero, eles querem com o feminismo, eles querem com o marxismo atacar a estrutura social, né? A estrutura da família natural. E nós acabamos colhendo os frutos disso, como por exemplo a Rosane está colhendo com a gravidez do 4º filho, e com certeza você que é aberto à vida já deve também ter ouvido muita gente falar: você é doida, nossa, você é maluco. E até familiares, pessoas muito próximas de nós que querem o nosso bem, que ficam preocupadíssimas com a gente, né? Nossa, mas você tá doido, você tem que pensar no bem-estar deles, hoje o mundo tá muito difícil. Isso é a mentalidade antinatalista, né? A gente vê que eles trabalharam em paralelo também a questão do aborto, tudo que não gera vida, né? O feminismo, tirando a mulher da família, do lar, colocando ela no mercado, fechando ela à maternidade. A maternidade não é discutida nas questões sobre mulher na ONU, por exemplo. Jamais. Põe a mulher como a empoderada, ela tem que ocupar o lugar do homem, ela tem que ir para o mercado, mas não aborda hora nenhuma essa faceta da mulher, que é a maternidade, que diz muito da sua identidade e da sua realização pessoal, né? Isso não importa para esses organismos, né, que dizem defender as mulheres, que defendem o feminismo a todo custo e o aborto a todo custo, até com a desculpa de defender o direito das mulheres. Isso é uma grande falácia. Se eles estivessem de fato preocupados com o direito da mulher, a mulher mais frágil, né, eles defenderiam a mulher que ainda está no ventre materno, que é a mulher na sua situação mais vulnerável. É ou não é? Que defesa de mulher é essa? Que entrega à morte justamente estas mulheres mais inocentes e mais indefesas em fases gestacionais. Eles são especialistas em manipular dados, pesquisas, são experts em mentiras. É a única forma de avançar com mentiras, porque cada vez mais a verdade, inclusive a verdade científica, está do lado da família natural, está do lado da vida, está do lado da feminilidade. A ciência tem demonstrado cada vez mais, e eu digo todas as ciências, inclusive as ciências que tratam do emocional, do psicológico, que o ser humano só vai se realizar se ele seguir a sua natureza, aquilo que existe de mais intrínseco em sua natureza. Entre outras coisas, a defesa da vida, a sua própria identidade de homem e de mulher, a liberdade da mulher ser, por exemplo, dona de casa, de ser mãe. Qual é o problema da mulher ser isso? Eles falam tanto, né? Não, a mulher tem que ser aquilo que ela quiser ser. Menos mãe, menos esposa, menos do lar. Aí o discurso já muda, né? Que defesa é essa? É uma defesa seletiva, né? Aí a gente já percebe o caráter desse tipo de pensamento, desse tipo de ideologia, desse tipo de política, de controle demográfico. O que a Rosane está passando, na verdade, é o resultado de décadas de investimento no controle da mentalidade das pessoas. Nós temos sido, sim, manipulados ao longo dessas décadas para pensar justamente desta forma. Essas pessoas que se escandalizaram com a Rosane porque ela está grávida do 4º filho, elas não têm ideia desta engenharia social toda. Não passa na cabeça delas, porque elas estão preocupadas em pagar a conta de luz no final do mês, elas estão preocupadas em pagar a escola, elas estão preocupadas em sair no final de semana para comer uma carne. Então elas não sabem que, na verdade, são vítimas de um controle de mentalidade, de comportamento. Se nós temos a oportunidade de abrir os olhos delas para isso, ótimo. Se não, a gente precisa se posicionar de forma muito clara. Opa, peraí, você vai comprar as fraldas do meu filho? Você vai pagar as minhas contas? É você que vai colocar combustível no meu carro? E outra, gente, quando nós católicos nos casamos, nós assumimos um compromisso por juramento no altar. Nós prometemos a Deus estarmos abertos aos filhos que Ele nos der. Isto é promessa. O casal católico de fato que não cumpre esta promessa está em pecado. Ninguém te obrigou a ser católico, ninguém te obrigou a casar na igreja católica, ninguém te obrigou a fazer essa promessa no altar. Você livremente fez isso. Então você é responsável por aquilo que você prometeu. Não é diante do padre, não. É diante de Deus. Por isso que o casal católico que casa na igreja vai lá no altar e fala: olha, estou aberto sim aos filhos que Deus me enviar e prometo educá-los na fé da igreja. Se você não cumpre esta promessa, o seu matrimônio pode até ser inválido. Se você tinha consciência disso, você livremente optou por não ter filhos, mesmo assim você subiu no altar e fez essa promessa. Então você foi mentiroso. Bom, eu questiono a validade
de um matrimônio desse. Então, Rosane, o que está acontecendo com você é o que está acontecendo com muita gente no mundo todo, tá? Você está sendo vítima desta mentalidade complexa, muito mais complexa do que aquilo que a gente falou aqui. Agora, nós que somos católicos, casados, estamos abertos à vida, estamos dispostos a cumprir a promessa que fizemos no altar. Nós não temos que baixar a cabecinha e falar, nossa, é mesmo, olha, essa pergunta me deixa encabrunhado, é muito chato, eu não sei o que eu falo, o que eu respondo. Não, se posiciona, a vida é sua. Você vai responder diante de Deus da promessa que você fez a Ele. Você vai responder diante de Deus se você está mentindo, se você está fechado à vida por egoísmo, sem motivos graves e justos. Eu jamais vou permitir que alguém cobre de mim um comportamento que é da minha responsabilidade, que eu vou ter que responder por ele. Então, Rosane querida, fica firme, se posiciona e não sejamos mais vítimas dessa tentativa de manipulação. Nem sejamos idiotas úteis nas mãos desses ideólogos que querem desconstruir a família natural, querem destruir também a estrutura social, a estrutura judaico-cristã, os nossos valores. Permaneçamos firmes e fiéis à verdade.